Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Nós estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus e nós vamos hoje falar de um tema que é muito atual. Nós vamos falar de algo que aconteceu, ou melhor, está acontecendo e foi noticiado esses dias. Trata-se da consolidação da união dos países da América Latina. Isso tem a ver com a profecia e é um dos sinais dos últimos dias. Pertencemos à geração que verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós estamos falando de Apocalipse, capítulo 17. Eu queria falar algumas outras coisas da união das nações. Já é projeto, ontem o irmão me comentava, eu vou só transmitir a informação, eu mesmo não tive tempo de checar nos noticiários, mas a informação foi que há um plano para que, a partir de 2016, todos os carros do continente, eles vão ter placas com a mesma quantidade de números e a mesma quantidade de letras. Assim como, por exemplo, quando você vai para a Europa, você vê carros com a placa da União Europeia, não são mais carros com a placa da França, da Alemanha, de Portugal, etc. Aqui também serão carros com uma placa única, um emblema único. Irmãos, o que é isso? Bom, isso é a consolidação de um plano ideado há décadas atrás, o qual estava sendo consolidado a partir de 1973, 41 anos atrás aproximadamente. Houve uma reunião de um clube chamado Clube de Roma. Dizem que o Clube de Roma nada mais é do que pensadores que ali discutem temas, uma composição de pessoas, um conjunto multifuncional, ou pessoas de várias áreas do conhecimento diferentes que se unem ali para discutir e propor ideias para o futuro do mundo. Mas na prática, vê-se que os, entre aspas, conselhos do Clube de Roma são seguidos. O Clube de Roma foi quem lançou para o mundo, por exemplo, a ideia da globalização. E já é uma ideia presente. Também foi quem lançou o conceito de sustentabilidade. Interessante. Coisa que é apregoada nas empresas de hoje. Aí veio o ISO 14000, que é a ISO que fala do meio ambiente e assim por diante. Este clube, em 1973, na sua reunião, traçou o desenho de um mapa mundi, dividido politicamente de uma forma diferente daquela a qual conhecemos até hoje. O mapa não trazia mais Brasil, Argentina, Paraguai, etc, etc. O mapa, ele dividia o mundo em 10 grandes regiões político-econômicas, e estas regiões eram chamadas reinos. Interessante, porque em Apocalipse 17, versículo 12, é dito: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ah, irmãos, quando eu vejo isso, a profecia se cumprindo tão estampadamente diante do nosso rosto, ou como diz o popular, na cara, de ver pessoas dizendo que essa profecia aqui só tem a ver com Roma pagã lá no passado. Que nem padre católico fala, que nem jesuíta fala, né? Que nem pastor adventista fala. Isso é um absurdo. É um absurdo. É você negar a evidência que está diante dos teus próprios sentidos. Pois a Bíblia fala 10 reinos. Você está vendo os 10 reinos no noticiário. E vem alguém com cara de teólogo dizer para você: ah não, isso se cumpriu lá em Roma pagã. O que você está vendo não é o que você está vendo. Ô irmão, ô irmã, vamos acordar. Esses falsos ensinadores vão pagar muito caro em breve. Vão pagar caro. Sabe por quê? Porque o Deus, o soberano do universo, que está interessado na salvação das 7 bilhões de pessoas que estão neste planeta, ele está extremamente desagradado com estes falsos ensinadores. Deus queria que eles estivessem pregando o que você está ouvindo agora. E Deus queria que isso aqui estivesse na Globo, no SBT, na Record, na Band, na Rede TV, na CNN. Sabe por quê? Porque daí as almas iam se salvar. Agora, em lugar disso, estão dando lugar para o diabo, para botar lá sensualidade, mentira,
notícia para fazer manipulação política, e etc, etc, etc. Tudo, menos o essencial para que as almas se salvem. Irmãos, aqui ergo em nome de Deus a voz em protesto contra tudo isso, porque afinal de contas, bilhões de pessoas estão caminhando para a perdição, enquanto elas poderiam estar caminhando para a salvação se houvesse boa vontade de uma pequena classe de pessoas que detém o poder, que detém a instrução na mão, os líderes de igreja e os donos de veículos de comunicação. Mas mesmo assim, o evangelho há de prosperar, porque a palavra da verdade tem poder. Ela vem com o Espírito do Senhor. Nós estamos vendo a consolidação daquilo que foi planejado. No mapa da nova ordem mundial, nós somos a região número 6. É impressionante, irmãos, impressionante, exatamente igual. A besta de Apocalipse, ela tinha quantos chifres? 10. E aí, em quantos reinos eles dividem? 10. E detalhe, eles chamaram essas regiões de reinos, igual a Bíblia diz, reinos também. Ah, irmãos, aqui não tem nada de coincidência, não. Nós aqui no Brasil, vamos ver várias coisas acontecendo. Quer ver uma delas? Não sei se vocês notaram, né? Desde o governo Lula, o Brasil, em vez de investir só no próprio país, ele investe para fazer autoestrada em Cuba, certo? Agora está investindo para fazer usina hidrelétrica lá na Nicarágua, certo? E assim vai. E dinheiro sai daqui e vai beneficiar os outros países. Entregou lá uma parte de ativos da Petrobras para a Bolívia, e aí existem nacionalistas que estão irritados com isso, né? Só que o que esses nacionalistas não sabem é que há um plano maior de nivelamento dos países de cada bloco. Então, como o Brasil é considerado o país mais rico, o que tem que acontecer? O nível social das pessoas dos outros países da América Latina tem que se igualar ao nível social brasileiro. Para quê? Para que daí, quando as fronteiras estejam todas abertas, não hajam áreas desérticas. Hein? Que imagina um país miserável e outro rico. Quando abrir a fronteira, né? Quer dizer, o país miserável fica deserto. Então, antes disso, eles estão fazendo preparativos. É por isso que vocês também viram as crises lá nos Estados Unidos. O padrão de vida baixando lá. Muitos brasileiros retornando. Por quê? Porque quando eles abrirem a fronteira Estados Unidos e México, os países já têm que estar nivelados. Então, o mexicano, que interesse que ele vai ter de ir para os Estados Unidos, se lá ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganha no seu próprio país? Não vai ter interesse. E sabe, isso aí é que nem cozinhar o sapo na água que começa fria. O sapo é um pecilotermo. Se você botar na água quente, é claro que você bota e ele pula. Mas se você botar na água friazinha e ligar o fogão, o que vai acontecer? A água vai esquentando e o sapo vai inchando até que ele vira o cozido. Né? É assim que estão fazendo conosco. Não sei se vocês notaram a quantidade de latinos que está entrando no Brasil. Haitianos, peruanos, caribenhos, não é verdade? Mesmo aqui em Curitiba, que era um lugar que você praticamente não via. Se for falar da fronteira, tudo bem. Foz do Iguaçu, Guaíra, lá para cima, né, perto de Boa Vista, aí tudo bem. Agora, nas partes mais interiores do país, não. Parecia que o português era uma barreira que impedia. Você via muito peruano na Argentina, em Buenos Aires, etc. O idioma é o mesmo. Então, como a Argentina estava melhor economicamente, os peruanos vinham até a Argentina para trabalhar. Está havendo uma miscigenação enorme. E por que de repente o Brasil abriu porta e favoreceu? Nem sempre foi assim. Entrar no Brasil antigamente achavam que era até mais difícil do que nos Estados Unidos. Sabia? Houve época em que se dizia isso. Por quê? Porque tinha muito criminoso que vinha para o Brasil sabendo que qualquer pessoa pode passar por brasileiro. Um colinho puxado, eles vão achar que é da colônia japonesa lá no interior do Paraná, no interior de São Paulo. Um chinês, é do bairro lá chinês, lá de São Paulo. Né? O coreano, mesma coisa. O negro, bom, tem um monte de negro na Bahia. Né? Aquele meio cor de formiga, então ele também na região nordeste está cheio. O branco,
Ah, o branco pode ser da colônia italiana, da colônia alemã, que está lá para baixo, aquele de olho azul, e assim vai. Então, assim, qualquer pessoa no mundo podia passar-se por brasileiro. Então, a pessoa fazia os crimes, vinha para cá, buscava passaporte brasileiro e se protegia. Por isso, a Polícia Federal era bem rigorosa, para evitar a entrada de criminosos. Só que essa história tem mudado. De repente, o Brasil abriu as suas portas para o Haiti. Quando o Haiti teve um terremoto lá em Porto Príncipe, né, o Brasil, que não consegue resolver o problema da fome no Nordeste, foi injetar dinheiro e mandar soldados lá para o Haiti. Não é verdade? Bancar a missão. Irmão, certamente não foi para colher alguma riqueza, porque o que o Haiti tem para oferecer para o Brasil? Eles estão fazendo, e como o brasileiro é um povo pacato, nunca passou por guerra, um povo pacífico, deixa passar, não é assim? O nosso reino não é daqui. Em outras palavras, irmãos, não estamos aí para o que está acontecendo. Como assim? Bom, nós não estamos aí do ponto de vista de, vocês vão mudar o governo? Bom, Deus disse que vão mudar mesmo. A nossa preocupação aqui na terra, nós, povo de Deus, é servir a Cristo. Amém? É servir a Cristo. Então a política, nós não vamos mudar a política. O que eu estou contando a vocês é o que está acontecendo e vai acontecer porque Deus disse que vai permitir que isso acontecesse. Aqui está o Brasil, onde nós estamos. Toda a América do Sul tem a mesma cor, estão vendo, né? E aqui também. Tudo é a mesma região da nova ordem mundial. Nós somos a região número 6. A União Europeia é a região número 2. Olha que interessante. Se você olhar hoje a União Europeia, ela já contém quase todos estes países aqui. Aqui você vê uma outra união de países africanos. Essa união hoje é chamada SADC, ela não é exatamente igual a isso, mas ela é parecida. Hoje ela engloba também Moçambique, que é o país que está aqui. E você vê outras uniões, por exemplo, aqui a Comunidade dos Estados Independentes, né, que tem o maior país, a Rússia, e os antigos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Interessante porque nós temos visto a Rússia trabalhando para anexar novamente algumas terras que eram da ex-União Soviética, não é verdade? Nós vemos lá na Ucrânia, a Crimeia, né, que eram os pró-russos. Isso tem a ver com o plano da nova ordem mundial. Por quê? Se por um lado houve a perestroika na década de 90, você vê pelo mapa que a Rússia ainda deve recuperar alguns aliados. Olha aqui, ó. Aqui deve ter Estônia, Lituânia, e aí vai. Então, alguns países ela vai recuperar. Ela só não vai chegar nos países nórdicos aqui, que são Noruega, Dinamarca e Suécia. E aqui para baixo você vê que o limite está exatamente na Grécia, né? Aqui tem a Itália, aqui está a Grécia. Ó, e a Grécia já faz parte da União Europeia. Está arrebentada economicamente, mas não sai da União Europeia. Interessante isso, né? Porque Deus falou. Agora, isso quer dizer que esses blocos vão ser de países perfeitamente unidos? Que daí nunca mais vai ter guerra entre os países? A Bíblia diz que não. Quando essa união ocorrer aqui, nós vamos ver uma guerra sem precedentes. Se você abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 2, que nos mostra a estátua, e a profecia se revela da seguinte forma. Na medida em que você desce da estátua, você vai da cabeça em sentido aos pés, você vai avançando no tempo. A cabeça representa o Império de Babilônia, lá nos idos de 600 a.C., e os pés representam a última conformação política do mundo antes de Jesus voltar. Então o mundo vai estar do jeito que a gente vai ver os pés. E nós vamos falar sobre os pés então. Daniel capítulo 2, versículo 41. Daniel diz: E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos são dedos, dos pés e dos dedos da estátua, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quantos dedos existem nos pés?
10. Opa, a mesma quantidade de chifres da besta, a mesma quantidade de reinos da nova ordem mundial. Agora, como é que esses pés são? São feitos de ferro e barro. Então, houve uma tentativa de união, como a gente vê ali no mapa, só que essa união vai ser que nem tentar unir ferro e barro. Não dá para unir. Cada nação, por mais que haja essa união, esse esforço, cada nação vai continuar tendo seus próprios interesses. Essa união nada mais é do que você provocar um estupim. Você acender um estupim de pólvora, da banana de dinamite. E isso a gente já consegue ver no nosso país, meus queridos. O que aconteceu nessa última eleição? Uma guerra entre aqueles que querem seguir com esse plano do PT e aqueles que foram apoiando o PSDB, que eram contra, que eram mais nacionalistas. Isso, irmãos, vai acontecer no mundo inteiro. Pessoas insatisfeitas com essas mudanças. E esse é o estupim de pólvora. Só falta a faísca. Quando a faísca vier, vai acabar. E a faísca vai vir justamente no tempo do fim. Um outro detalhe. Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra e 100 mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus, o grande, fez saber o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, vai haver essa união aqui. E a Bíblia fala que haverão 10 reis. Isso é uma outra coisa interessante, irmãos. Porque hoje fala-se em democracia, não é assim? Quer dizer, só fala, mas na prática já não há mais democracia. As coisas são impostas. Ou alguém achava aqui que o PSDB ia ganhar. Hoje, olhando para trás, já vi que não ia ganhar. Podia estar 70% a 30%, não ia ganhar. Por quê? Porque há um conluio, há uma manipulação por trás. Tá, eu, Jairo, estou preocupado com isso? Não, a minha preocupação é com a profecia. Eles lá em cima vão se arrebentar. Espero que eles se arrependam dos seus pecados e aceitem o Senhor Jesus e obedeçam os mandamentos. Que ambos os lados, PSDB, PT, PPS, qualquer partido aí, PMDB, seja lá das quantas, homem da Operação Lava Jato, que todo mundo se arrependa. Por quê? Porque nos dias desses reis, daqui a alguns anos, virá o reino de Cristo, que vai acabar com os reinos dessa terra. E aí, aqueles que estiverem preparados vão estar com Cristo. E aqueles que não estiverem, não importa a que partido político pertenceram, não entrarão lá. Só entrarão os que praticam a justiça. E nós estamos no meio de tudo isso. Será que nós devemos ficar então de braço cruzado? Pensando assim, bom, Deus já falou que vai acontecer mesmo, então não tem como mudar. Deixa para lá. Será que é assim que a gente deve agir? Ou será que nós devemos erguer a nossa voz e falar, gente, Jesus está voltando. Olha aqui. Mas eles não querem escutar. Não importa, fala. Mas é o seguinte, se eu dou o folheto, eles jogam fora. Pelo menos você deu. A chance ele teve. É ou não é? Outro dia eu conversava com a minha esposa, né? Sobre isso. Pessoas que demonstram não terem interesse em alguma coisa que a gente faz para mostrar a elas o caminho do Senhor. Falava, linda, é assim, ó. Quem está perdendo são elas, não somos nós. O ouro está aqui. O ouro é a palavra de Deus. Se a pessoa quer, amém, vai ser abençoado. Se ela não quiser, quem perde é ela. Não somos nós. Quantas pessoas, irmãos, tiveram que lutar contra as circunstâncias mais desanimadoras para levar à frente algum projeto? Quantas? Não é verdade? Às vezes a pessoa dá de tudo para conseguir realizar um projeto aqui na terra, que só vai dar mais dinheiro, qualquer outra coisa. Mas e para pregar o Evangelho? Nós temos que levar essa mensagem para toda nação, tribo, língua e povo. Está aqui, ó. O mundo já está se preparando para a chegada da besta. E como é que os servos de Deus vão agir neste tempo? Vamos abrir no livro de Apocalipse,
capítulo 11. Aqui a Bíblia fala do tempo em que eles vão querer pisar a lei de Deus. As duas tábuas do testemunho, que são chamadas de duas testemunhas aqui neste capítulo. As duas testemunhas são as duas tábuas da lei. E é dito o seguinte, no versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. As testemunhas estão dando o seu testemunho. Como? Pessoas como você e eu estão falando para o mundo inteiro que hoje os 10 mandamentos de Deus estão em vigor, que Deus espera a obediência. Só que quando a nova ordem mundial for formada, eles vão dar o seu poder para um líder religioso. E a gente já falou quem é em outras pregações, já explicou por A mais B pela Bíblia, aqui eu só vou mencionar. O Papa, ele vai promover o domingo como dia de repouso, como sempre promoveu. E a Bíblia, no 4º mandamento, Êxodo 20, versículo 8, ela fala do sábado como dia de repouso. Então é nesse particular que a nova ordem mundial vai se esforçar por pisar a lei de Deus. E quando ela fizer isso, o que vai acontecer? Aqueles obedientes vão ser perseguidos, você e eu. E não vai ter lugar do mundo que você diga, não, esse lugar não tem perseguição. Vai ser no mundo inteiro. A prova vai vir para o chinês, para o brasileiro, para o australiano, para o americano, para todos. Então nós só temos uma forma de resistir naquela época, pela fé. Confiar no poder de Deus. Temos que ter experiência com Deus. As nossas provas de hoje, elas são preparativo. Vai chegar o tempo então em que a besta vai matar. Isso quer dizer que a lei de Deus, para todos os efeitos, vai ser anulada no mundo. Porque eles vão aprovar lei dominical no mundo inteiro. Lei dominical mundial. Uma lei no mundo. E aí, sabe o que vai acontecer? Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações, verão o corpo morto das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. A linguagem aqui é simbólica, mas não é difícil de entender. Hoje nós estávamos vindo para cá, aí olhamos na estrada, vários carros de polícia, aí um carro assim, virado, né? Ele estava na contramão e no acostamento. Falamos, ih, deu batida. Aí o que acontece? O trânsito diminui, né? E todo mundo fica passando devagarzinho, com aquela curiosidade de ver. E é interessante como é que assim, a desgraça tem um chama, né, para as pessoas. Parece que se tem sangue ali na coisa, aí que o povo para mesmo para ver, e fica assim que nem boi curioso, né? O povo fica lá parado. Já viram quando tem acidente na cidade também? E se acontecer lá no centro da cidade, é aquele bolo de gente, né? Só que daí quando removem o cadáver, o que acontece? A multidão dispersa. Todo mundo esquece. Então a ideia é a seguinte, não permitir que o corpo seja sepultado é não permitir que ninguém esqueça. Não deixar esfriar a coisa. Então quando a lei de Deus for anulada, vão haver pessoas de todos os povos, de todas as nações, que não vão deixar o mundo se esquecer dos 10 mandamentos. Vão haver pessoas que vão falar, ei, isso aí está errado. Os 10 mandamentos estão certos. Deus continua governando sobre o universo. Não importa se vocês querem abolir o governo de Deus da terra. Deus é soberano e Ele vai reivindicar a sua autoridade dentro em breve. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se converter. Ah, irmãos, vai precisar de coragem para falar. E não é coragem humana, não. É coragem no Espírito. Porque só o Espírito de Deus vai nos dar força para nós conseguirmos falar com intrepidez, com autoridade nesta época. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer? As pessoas, logo vão acreditar na gente. Vai ser assim? Nada. Irmãos, na maioria dos lugares onde se falar, vai haver aquele motinho, o pessoal, pega, esses são do diabo. Vai haver um fanatismo religioso tremendo. Hoje a Igreja Católica está trabalhando por trás das cortinas no interesse de consolidar esta nova ordem mundial. As provas são muitas. Um exemplo, o plano aqui foi traçado em qual cidade? Eu falei para vocês. É o Clube de Roma. Quem que tem a sua sede em Roma? A Igreja Católica, não é assim? O Papa está lá. Mas é só coincidência, será? Irmãos, não faz muito, eu vi um vídeo, está no YouTube, onde mostra uma conversa de Luiz Inácio Lula da Silva,
dentro de um avião com alguns dos seus correligionários. E aí, dentro dessa conversa, o Lula começa a dizer, olha, o projeto era que estávamos conversando lá com alguém, acho que era da Itália, ele falou, o projeto era o seguinte, que o Brasil, se a gente continuasse fazendo um trabalho assim, 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 dentro de 30 anos se tornaria um país socialista. Só que eu não tenho 30 anos para esperar, então eu tinha que fazer algo mais cedo. Daí você lembra aquela fazenda que a gente invadiu, e você lembra aquilo, não sei o quê. Ele falou, não, pois é, mas é que a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente está fazendo uma coisa boa, mas quando a gente vê é só a gente que está gostando, os outros não estão gostando. Porque o marqueteiro do partido tinha dito para mim o seguinte, que tantos por cento da população eram contra o uso da força na reforma agrária. Aí ele contando que foram usando então outros métodos, né? E aí no meio da entrevista ele fala assim, não, porque eu tinha o apoio inclusive da Igreja Católica, de uma ala que são assim meio xiitas. Olha o termo que ele usou. O que são xiitas, meus irmãos? O que são xiitas? Quando alguém fala de xiita para nós, o que nós pensamos? Fanático religioso, não é assim? Que age para matar, não é assim? Que não tem escrúpulo. Então os xiitas católicos estavam apoiando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que será que o Lula tem uma espécie de escudo da mídia, que ninguém fala mal dele? Olha que saiu manifestação, né, essas semanas aí, o pessoal saindo com aqueles cartazes assim, com o Lula e a Dilma, um do lado do outro, e aí com aquela camiseta de presidiário, assim, né? E aí pedindo isso, impeachment, sei lá das quantas. E a mídia deu alguma ênfase nisso aí? Nada, sepultou. Irmãos, quando veio os escândalos no governo Lula, bastou ele dizer que ele não sabia, pronto, todo mundo tirou ele de lado. Até os políticos que iam depor na CPI falavam, não, porque o Lula não sabe de nada. Claro, e eu acredito. Irmão, eu não estou preocupado se ele roubou, se ele não roubou. Tá? Nós não estamos aqui com esse foco. Eu espero que ele se salve. Mas uma coisa é certa, ele é um protegido. E por que ele é um protegido? Porque ele cumpre a agenda da nova ordem mundial. Sabe-se lá se ele vai acabar sendo um dos 10 reis da nova ordem mundial. Isso nós vamos ver. Sabe-se lá. Mas uma coisa é certa. A política vai mudar a tal ponto que o nacionalismo vai acabar. Os países vão se unir. E em seguida vai haver rei para cada bloco. Olha que mudanças que vão acontecer. Muita gente vai ficar insatisfeita. Os impostos vão subir. O povo vai ser extorquido. Nós já falamos disso. Estudamos aqui Apocalipse 9, não foi assim? Irmãos, eu estava indo no Detran esses dias, aí assim, por Deus, né? Eu olhei na parede, aí tinha aqui assim uma circular, dizendo o seguinte, a partir de tal data, que acho que eram 2 anos atrás já, a multa por ultrapassar em faixa contínua subiu de 100 e tantos reais para 1.000 e tantos reais. E a multa de ultrapassar pelo acostamento, a mesma coisa. Leis que façam com que o povo não consiga cumprir. Sabe por quê? Porque daí, quando chegar um momento em que todos devem, ninguém tem boca para falar nada. É aí que eles querem chegar. E vão chegar à escravidão. Ninguém vai ter boca para falar. Só que daí, olha como Deus é sábio e misericordioso. Quando a gente pensa, nossa, vamos tirar tudo que é nosso, nós vamos não ser nada, uns párias da sociedade. Oh, amém, glória a Deus. Nós vamos estar fora do sistema, protegidos por Deus, como Elias esteve. O povo lá naquela época de Elias, né, sofrendo aquela seca danada. Aquela seca que não tinha nada. Quanta gente, irmão, deve ter morrido de fome ali? A Bíblia não fala, mas é certo que houve. 3 anos e meio sem chover, como é que o pobre viveu? Não viveu. O rico pode até ter se aguentado, né? Mas o paupérrimo, esse não ia sobreviver. Elias, onde estava? Escondido, caçado que nem um cão. Só que tinha pão e tinha água. Elias estava guardado por Deus. E Deus, na sua misericórdia, protege os seus. Ah, tá vendo? Deus odeia o ímpio, ama o justo. Também não é isso. Deus ama o ímpio. E por que então que Deus vai permitir que as pessoas sofram tanto? Porque isso aqui vai causar um sofrimento tremendo. Tem uma razão. Sabe qual é a razão? É o seguinte. Enquanto está tudo bem, e a pessoa está trabalhando porque ela vai comprar, né, um carro importado, a casa nova, vai comprar o melhor móvel para mobiliar a sua casa, vai viajar para os Estados Unidos e para a Europa. Enquanto tudo está assim, a pessoa não quer nem saber de Deus.
É ou não é verdade? Agora, quando a coisa fica, né, no dizer do povo, preta, quando você perde a esperança nessa terra, então o teu coração clama por Deus. E aí é a chance das pessoas olharem para cima e Deus salvar. Porque para Deus é melhor salvar um miserável da terra, para que ele ganhe a vida eterna, do que ele ver um rico se perder. E Jesus já falou, ele disse na Escritura, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, irmãos, também é por amor dos ímpios que Deus vai permitir que haja um empobrecimento geral da população mundial. A classe média vai desaparecer. Em Apocalipse 13, a Bíblia fala que vão haver escravos, pessoas que trabalham só pela comida. Olha lá, Apocalipse 13, a partir do 15, para ficar fácil, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, os que vivem naquela época, né? Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vou adiantar. Escreva. Os primeiros que vão serem escravizados, os que moram nas grandes cidades, vão ser os primeiros a virarem escravos. E hoje já dá para entender por quê. Onde o custo de vida é mais alto? Nas grandes cidades. Quando a falta de água, de comida, afeta quem? As grandes cidades. Quem que vai se vender primeiro como escravo? Para não morrer de fome? Quem mora lá na grande cidade, irmãos. Então, irmãos, Deus hoje nos fala, vamos buscar o campo. Êxodo urbano é o que Deus quer. Isso já aconteceu uma época na Europa. Não é uma coisa de pessoas irrazoáveis, de pessoas que não pensam. Só se a gente disser que o europeu não pensa. Não é verdade. Já houve o êxodo urbano. E hoje Deus nos convida a isso. Vamos sair, vamos para o campo, vamos aprender a plantar o nosso próprio alimento. Por quê? Irmão, porque é o seguinte, você está pensando em ter 10 imóveis nessa terra? Quando tiver essa época aqui, ó, ninguém tem dinheiro, vai alugar para quem? Você garantiu tua aposentadoria? Acho que não. Ah, vou vender. Para quê? Ninguém tem dinheiro. Quem que vai querer morar numa cidade que já não tem mais água encanada? Quando a cantareira chegou a zero. Quando a transposição do Rio Paraíba não funcionou. Ou ela gerou um desastre ambiental e acabou a água. Quem que vai querer aquele apartamento lá nos Jardins que você gastou milhões para comprar? Quem que vai querer aquela casa lá no Morumbi? Ninguém. Quem que vai querer a tua Mercedes se hoje o combustível vai estar custando R$10 e quase ninguém tem dinheiro para pôr? As estradas estão arrebentadas, tem um monte de gente querendo matar o rico, porque tem um monte de gente morrendo de fome na rua. Aí você vai querer andar de Mercedes? Irmãos, a gente tem que parar para pensar o que vai ser daqui a 5, 10 anos. A nossa vida vai ser completamente diferente do que é hoje. Basta você olhar 10 anos para trás. A vida não era completamente diferente do que é agora? 10 anos atrás, o Lula tinha recém-entrado, estavam dizendo, não, está deixando todo mundo trabalhar, a economia estava indo bem, tinha emprego. Não era assim? E agora? A violência aumentou, a quebradeira de tudo que é lado, estourando caixa eletrônico, e assim vai. Roubalheira, pessoa insatisfeita, uma explosão social prestes a eclodir. Então, irmãos, mesmo a pessoa que não fosse religiosa, se ela tivesse bom senso, ela já viria que nós caminhamos para isso. Mas quando a Bíblia, a palavra de Deus está falando, irmãos, temos que tomar uma atitude. Porque senão, irmãos, de que adianta? A gente só ser ouvinte e não se preparar. Temos que nos preparar para esse tempo. Essa mensagem, ela não atingiria o seu efeito, acredito, se ela não viesse acompanhada de um apelo. E o apelo é para nós repensarmos a nossa vida. Nós temos que fazer de Jesus e de Deus as nossas prioridades. Nós temos que viver de tudo que diz a palavra de Deus. É necessário que nós hajamos, que façamos um planejamento de vida. Por exemplo, ontem estava dando estudo bíblico. O casal pretende ir para o campo. Eles estão começando a planejar para irem. Puseram já o sonho na cabeça. Agora estão
planejando e vão correr atrás da meta. E nós, meus irmãos, estamos fazendo planos corretos? O plano de contribuir para que o Evangelho chegue a toda a nação, tribo, língua e povo. Será que nós estamos em linha com este plano? Como é que está o planejamento do meu tempo, das minhas habilidades, familiar, empresarial, estudantil e assim por diante? Ou será que eu estou considerando assim, não, eu vou fazer isso aqui, daqui a 15 anos eu vou estar habilitado. Bom, daqui a 15 anos não adianta você estar com habilitação nenhuma. A Terra vai estar tão diferente, meu querido. Então, se eu vou fazer planos para daqui 10, 15 anos, que eu faça considerando o mundo como vai estar, e não o mundo como está hoje. Porque senão pode ser que o meu planejamento seja burros na água. Entendem? Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando falou o seu sermão profético, Ele nos deu um conselho. Vamos abrir em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. As mudanças aconteceram e o povo não percebeu. E não é o que está acontecendo agora. Aí, os jornais estão enchendo a mente de quem está desperto de evidências. Mas a pessoa continua a sua vida cotidiana como se nada fosse mudar nos próximos 50 anos. Nenhum planejamento é feito para que apresse-se a segunda vinda de Cristo. Irmãos, aí eu falo até de nós como igreja. Qual é o nosso planejamento? Nós temos vivido mesmo essa realidade? Ou não? Continua assim, não, para Deus é o seguinte, é 10% do meu tempo, é 10% dos meus talentos, é 10% da minha renda, e eu vou andando, e assim vou, né? Vou andando, vou chegar em algum lugar. Irmãos, quando é que nós vamos vestir a camisa mesmo? Olha, eu vou falar de uma coisa, eu não assisti, mas obviamente eu leio as notícias na internet e fiquei sabendo. Esse ano aí teve uma decisão, era a Copa do Brasil, tinha 2 times lá. Um time que era o melhor e outro time que não era o melhor. Aí estavam lá dizendo no final, ó, a diferença é que esse outro time aqui jogou com o coração e ganhou. E o outro time que era melhor perdeu. Irmãos, às vezes para ganhar uma taça, né, que coitado, não vai ficar nem na mão deles, vai ficar lá na mão do clube fechada, lá no lugar, para de vez em quando alguém passar e dar uma olhada na taxa que está tomando pó lá. Então assim, aí a pessoa se mata, joga com raça, né, dá o coração, dá o sangue lá por isso. Irmãos, e para a vida eterna, para salvar as pessoas? Eu conversava com a minha esposa essa semana, né? Num cachorro que tem um sarnento lá na frente de casa. Aí a gente está dando uma comida, joga uma ração lá para ele, só não deixa ele entrar porque senão vai trazer doença, né? Aí passou a veterinária dizendo, não, isso aí é sarna que tem desde nascença. Aí você tem que dar antibiótico, custa não sei quanto, hiper caro lá e tal. Aí a gente já tinha conversado em casa, minha esposa falou, olha, então vai morrer, porque assim, não dá para a gente tirar esse dinheiro todo para investir no animal. Se for, vão investir nas crianças. Ali a 3 quilômetros de casa, tem criança que é tratada que nem bicho. Que nem bicho. Fica na rua. Mal tem o que comer. Mas o totó tem que ter R$1.000. É verdade, nós temos que mudar. Nós temos que mudar, meus irmãos. É ou não é? Desculpa, eu tenho que falar algumas verdades para todos e para você também que está ouvindo. Hoje em dia eu tenho visto. Agora, cada pet que está aparecendo, irmãos, que é absurdo. Absurdo. Hotel de cachorro. Agora, cemitério. E aí, sabe, se endurece para com o seu próximo de uma tal maneira que não tem um mínimo de misericórdia, um mínimo de compaixão. Acha que Deus está se agradando disso? Claro que não. Deus não está se agradando. Se não tem dinheiro suficiente, então que morram todos os animais, meus irmãos. Deus não matou todos os animais para salvar 8 pessoas no dilúvio? Matou ou não matou? Matou. Então, irmãos, vamos entender o valor que Deus dá para a vida humana, para salvar as almas. Vamos fazer o que nós podemos fazer.
Agora, se nós formos fazer tudo que é a nossa conveniência e para Deus é só o que sobra, então, irmãos, será que Jesus não vai se envergonhar de nós o dia que nós estivermos lá? Acaso Jesus deu para nós o que sobrava? Ou Ele deu tudo? Irmãos, se a obra do Ministério de Advertência Final não chegou mais à frente, nós temos que olhar, em primeiro lugar, para cada um de nós. Eu tenho que começar olhando para mim e assim por diante. Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu me sacrifiquei tudo o que eu podia? Será que eu cortei para mim mesmo prazeres que eu poderia ter cortado para que a obra de Deus progredisse mais? Será que eu dediquei o tempo que eu poderia ter dedicado? Ou o meu tempo foi dedicado com outras coisas? E assim vai. Eu preciso me autoavaliar, porque o tempo está passando. Na época do dilúvio ninguém percebeu os sinais dos tempos, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Tem gente que interpreta mal. Não quer dizer que uma pessoa vai desaparecer, não. Mas isso quer dizer o seguinte, lá no céu, nesse momento, vai estar passando o nome do Zezinho e do Luizinho. E aí o Zezinho vai ser tido por digno da vida eterna e a sentença dele vai ter sido decretada, enquanto o Luizinho vai ser tido por indigno. E aí o Luizinho vai ter a sua sentença decretada para a morte eterna. Assim, sabe? Do jeito que as coisas estão andando hoje. É um dia depois do outro. Ninguém vai perceber. Todos continuam com seus planos. Tudo normal. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Servo fiel e prudente aos olhos de Deus, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aquele que está focado na obra, aquele que está focado em avançar o reino de Deus, fazendo o que ele pode. Deus não vai exigir o que a gente não pode. Ah, eu já sou de idade, eu não tenho vitalidade para sair para a África. Deus não vai exigir isso de você. Mas o que você pode, Ele espera que você faça. Eu não posso fazer outra coisa, eu não tenho muito dinheiro. Tá bom, Deus não vai exigir de você dar 1 milhão. Agora, Ele vai esperar que você faça o que você pode. E ó, você que está me assistindo, pode, se você, de repente, né, tiver aquela ideia mais egoísta, você pode escrever aí, esse pastor é cão guloso, tá? Vou levar isso como mais uma das marcas do Senhor Jesus, porque eu sei que não é verdade, tá? É o seguinte, cão guloso é quem pega dinheiro para ele. Agora nós estamos falando de avançar o reino de Cristo. E avança como? Com vento? Tem que ter algum recurso para avançar. Senão não avança. A gente investe em tanta coisa, mas muitas vezes não investe no que é mais necessário. Não é verdade? Irmãos, vamos repensar, vamos vigiar, vamos nos preparar. O Senhor pede humilhação de nossa parte, para que nós hoje reposicionemos as nossas prioridades e nos dediquemos ao máximo para que a obra dele avance. Um time, onde cada um tem o seu próprio interesse, nunca vai ganhar um campeonato. Uma igreja, onde cada um cuida dos seus próprios interesses, nunca vai ser a igreja triunfante. Mas a igreja que se arrepende e cujos membros se colocam no altar de Deus, o altar de sacrifício, entregam-se a eles mesmos e tudo que eles são e têm nas mãos de Deus, essa igreja vai se tornar a igreja triunfante. E o apelo do Senhor é: quem gostaria de fazer parte da igreja triunfante? Quem quer dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos nos colocar de joelhos, irmãos, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nenhum de nós pode se dizer justo diante de Ti. Nós queremos pedir o perdão dos nossos pecados como igreja. Naquilo, Senhor, em que está claro nas nossas vidas, que não temos nos dedicado 100% para Ti. Ajuda-nos, a Deus. Que todos nós possamos nos dedicar 100% para o Senhor.
perdoa as nossas falhas, porque o Senhor é misericordioso e bom, e o Senhor é grande em perdão. E assim, ó Deus, fortalece-nos para que façamos somente a Tua vontade. E que isso não fique só como um apelo emocional do momento, mas que isso seja uma decisão firme, para que a partir de agora, vivamos de forma diferente, totalmente voltados para o nosso objetivo, advertir as pessoas antes que seja tarde. E então, que venha a nova ordem mundial, mas que ela chegue quando cada um de nós já tiver feito o que deve fazer. Amém. Que o Senhor possa, ao enviar o Teu Filho amado à terra, encontrar esta igreja do Ministério de Advertência Final, preparada, pronta para recebê-lo. Ajuda-nos, a Deus. Abençoa cada um que nos assiste pela internet também. Derrama o Teu Espírito sobre cada um deles, ó Deus. Que sejamos, embora distantes, uma igreja unida, no mesmo propósito de levar o Evangelho a todas as nações. Te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu sei que a mensagem de hoje foi forte. Não vou negar. Certa vez Jesus estava com muitas pessoas ao redor de si e ele proferiu um discurso que fez as pessoas se afastarem dele. Alguns disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, por mais que fosse duro, era justamente aquilo que a multidão precisava, para aprender que eles não deveriam se aproximar de Jesus por causa do pão. Jesus tinha dito, vocês vieram até aqui porque vocês comeram, estão buscando bênção material, e não é isso que eu vim propor para vocês. Eu vim propor vida eterna, para dar uma esperança real. Se você que está nos assistindo tem o desejo de se preparar para obter essa vida eterna, ou seja, para permanecer fiel até o final. Se você deseja estar unido às pessoas do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, que embora pecadoras como você, estão buscando corrigir os seus defeitos de caráter com a ajuda de Cristo, para estarem prontos para a vinda de Cristo, eu te convido a entrar em contato conosco. Nós vamos te ajudar e vai ser uma alegria para nós podermos te ajudar. Vamos te passar aquilo que Deus já nos deu de conhecimento e vamos cantar juntos, vamos orar por você para que nós avancemos. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br e o nosso telefone é 41 3625 1155. Entre em contato e você vai ser muito bem-vindo. Amém? Qualquer alma arrependida, o Senhor Jesus recebe. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.